Existe uma carta nas Escrituras que poucos pastores querem pregar. Uma carta que Paulo escreveu com o coração em chamas, movido não por orgulho, mas por zelo. Uma carta que desmascarou os enganadores de seu tempo e que continua expondo os falsos apóstolos de hoje. Estamos falando de 2 Coríntios 11, a carta mais confrontadora que saiu da pena do apóstolo Paulo. Enquanto muitos pregadores de nossos dias evitam confronto e buscam agradar homens, Paulo fez o oposto. Ele chamou de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e ministros de Satanás, aqueles que distorciam o evangelho. Enquanto a igreja moderna abraça qualquer um que fale de Jesus, Paulo desenhou uma linha clara entre a verdade e a mentira, entre os verdadeiros servos de Cristo e os lobos vestidos de ovelhas. Paulo não teve medo de dizer: tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Você percebe a gravidade? Paulo estava dizendo que Satanás opera através de pregadores, através de mestres que se apresentam como servos da justiça, mas que na verdade são ministros das trevas. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais que Paulo deu para identificar os falsos apóstolos. Você vai entender por que esta carta é tão atual quanto foi há 2000 anos. E você vai aprender a discernir entre o verdadeiro evangelho e as falsificações que inundam os púlpitos da igreja moderna. Permaneça até o fim. Esta mensagem pode salvar sua fé do engano. Esta é a carta que expõe os falsos apóstolos. Capítulo 1. Para entender a força desta carta, precisamos voltar à cidade de Corinto. A igreja que Paulo havia fundado, aquela congregação que nasceu sob seu ministério apostólico, estava sendo invadida. Falsos mestres haviam chegado à cidade com cartas de recomendação, com eloquência impressionante, com sinais e prodígios que deslumbravam os olhos carnais. E lentamente, sutilmente, estavam desviando o povo de Deus da simplicidade que há em Cristo. Paulo estava longe, pregando em outras regiões, quando recebeu notícias perturbadoras. Os coríntios estavam sendo seduzidos por outro evangelho, por outro Jesus, por outro Espírito. 2 Coríntios 11, 4. E o que é mais doloroso, eles estavam suportando esses falsos mestres com facilidade, enquanto questionavam o próprio Paulo, o apóstolo que lhes havia dado a luz no evangelho. Imagine a dor no coração de Paulo. Ele havia sofrido açoites, prisões, naufrágios e perseguições por amor àquela igreja. Ele havia trabalhado com suas próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Ele havia derramado lágrimas por aqueles irmãos. E agora falsos apóstolos chegavam com promessas sedutoras, com teologia distorcida e eram recebidos de braços abertos. Esta carta não nasceu de orgulho ferido. Nasceu de zelo apostólico. Paulo escreve: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Você percebe a linguagem? Paulo se via como um pai preparando uma noiva para o casamento. A igreja de Corinto era a noiva, e Cristo era o noivo. E agora, sedutores espirituais estavam tentando corromper aquela pureza, assim como a serpente enganou Eva no jardim. Não era uma questão de preferências teológicas, era uma questão de fidelidade matrimonial espiritual. E aqui está o primeiro princípio que precisamos entender. Os falsos apóstolos sempre chegam quando o verdadeiro apóstolo está ausente. Eles não confrontam cara a cara. Eles esperam a distância, a ausência, o momento de vulnerabilidade. Eles se infiltram, não invadem. Eles seduzem,
não forçam. Eles falam em nome de Deus, mas servem a si mesmos. Paulo percebeu que precisava agir. Mas como expor o engano sem parecer defensivo? Como desmascarar os falsos sem soar como alguém com ciúmes ministeriais? A resposta estava em falar a verdade com ousadia, mesmo que isso custasse sua reputação. E foi isso que ele fez. Ele escreveu a carta mais confrontadora, mais direta, mais desconfortável de todo o Novo Testamento. Uma carta que ainda hoje incomoda pregadores que amam aplausos mais do que a verdade. Esta é a carta que a igreja moderna precisa reler. Porque os falsos apóstolos não desapareceram. Eles apenas trocaram de roupa e aprenderam a usar microfones. Capítulo 2. Paulo não deixou a igreja no escuro. Ele deu sinais claros, marcas inconfundíveis dos falsos apóstolos. E a primeira delas é devastadora. Eles pregam outro Jesus, outro evangelho, outro espírito, segundo Coríntios 11:4. Outro Jesus não significa necessariamente negar que Jesus existiu. Significa apresentar uma versão distorcida de quem ele é. Um Jesus que veio apenas para abençoar financeiramente. Um Jesus que aceita tudo e não exige nada. Um Jesus que é um coach motivacional, não o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Jesus que serve aos nossos planos, em vez de nos chamar para morrer para nós mesmos. Outro evangelho não é um evangelho sem Cristo, é um evangelho misturado, é a graça mais as obras, é a fé mais a lei, é Cristo mais as tradições humanas. É o evangelho acrescido de revelações particulares, de experiências místicas, de métodos de prosperidade. Paulo foi claro: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Anátema. Maldito, separado de Deus. Outro espírito é a fonte invisível por trás da pregação falsa. Não é o Espírito Santo que glorifica a Cristo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É um espírito que produz excitação emocional sem conversão genuína, que gera experiências sobrenaturais sem santificação, que causa arrepios na pele, mas não quebra o coração. E aqui está o perigo. Os coríntios suportavam facilmente os falsos. Paulo escreve com ironia: na verdade vós suportais se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. 2 Coríntios 11:20. Você entende o que Paulo está dizendo? Os falsos apóstolos escravizavam, exploravam, manipulavam, exaltavam a si mesmos e humilhavam os outros. E a igreja suportava tudo isso. Por quê? Porque os falsos sabiam entreter, sabiam impressionar, sabiam dizer o que as pessoas queriam ouvir. Mas quando Paulo pregava a cruz, o arrependimento, a santidade, o morrer para si mesmo, os coríntios o consideravam fraco, desprezível na presença, rude na palavra. Eles preferiam os falsos eloquentes aos verdadeiros quebrantados. Esta é a tragédia da igreja de todos os tempos: preferir o espetáculo à verdade, a performance à presença de Deus, o entretenimento à transformação. Os falsos apóstolos sabem disso. Por isso constroem impérios, não igrejas. Criam plateias, não discípulos. Vendem bênçãos, não pregam santidade. Paulo continua expondo: esses falsos apóstolos se gloriam segundo a carne. 2 Coríntios 11:18. Eles se vangloriam de suas conquistas ministeriais, de seus números, de suas influências, de seus sucessos visíveis. Eles constroem suas plataformas sobre alicerces de autopromoção. Seus sermões são cheios de eu fiz, meu ministério, minha unção, minha revelação. Então Paulo faz algo incomum. Ele decide entrar no jogo deles, mas com um propósito diferente. Ele vai se gloriar também, mas vai se gloriar de suas fraquezas, de seus sofrimentos, de suas perseguições.
Ele vai mostrar que o verdadeiro apostolado não se mede por sucesso visível, mas por fidelidade invisível. Não por aplauso dos homens, mas por aprovação de Deus. O contraste não poderia ser mais claro. De um lado, falsos apóstolos construindo reinos terrenos. Do outro, verdadeiros servos carregando cruzes. Capítulo 3. E então Paulo faz algo que deve ter chocado seus leitores. Ele começa a listar seu currículo apostólico, mas não é o currículo que os falsos apresentavam. Não são as igrejas fundadas, os milagres operados, as multidões alcançadas. É uma lista de sofrimentos que faria qualquer pregador moderno desistir do ministério. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. 2 Coríntios 11, 23, 25. Leia novamente. Deixe essas palavras penetrarem. Paulo foi açoitado com o chicote judeu, 39 golpes que rasgavam as costas, 5 vezes. 5 vezes ele suportou uma punição que muitos não sobreviviam nem à primeira. 3 vezes foi açoitado com varas romanas, madeira batendo nas costas já dilaceradas. 1 vez foi apedrejado até que pensassem que estava morto. 3 naufrágios. 1 noite e 1 dia boiando no mar aberto, cercado de tubarões, esperando a morte ou o resgate. Este era o currículo do verdadeiro apóstolo. Não aplausos, mas açoites. Não palcos, mas prisões. Não fama, mas naufrágio. E Paulo continua. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26. 8 categorias de perigos. Cada viagem missionária era uma sentença de morte em potencial. Rios que se tornavam torrentes mortais, assaltantes nas estradas romanas, judeus que queriam matá-lo por traição, gentios que o consideravam uma ameaça, cidades hostis, desertos implacáveis, mares revoltos, e o mais doloroso, falsos irmãos, traidores dentro da própria igreja. Paulo estava dizendo, se você quer medir o verdadeiro apostolado, não conte as bênçãos. Conte as cicatrizes. Não some os ganhos, some as perdas por amor a Cristo. Não olhe para o que foi conquistado, olhe para o que foi sacrificado. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11, 27. Trabalho exaustivo, noites sem sono, fome real, não jejum espiritual opcional. Sede no deserto, frio sem abrigo. Nudez por não ter roupas, não por escolha ascética. Este é o evangelho que os falsos apóstolos não pregam. Eles prometem que seguir a Cristo é o caminho para o conforto. Paulo diz que é o caminho para a cruz. Eles prometem prosperidade. Paulo viveu em necessidade. Eles prometem saúde. Paulo tinha um espinho na carne que Deus se recusou a tirar. E então vem o versículo que resume tudo. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Além de todo o sofrimento físico, havia o peso espiritual, a preocupação pastoral, o fardo intercessório, a angústia pelas almas. Paulo não estava construindo um império, estava carregando uma cruz. E essa cruz tinha o nome de cada ovelha gravado na madeira. Capítulo 4. Depois de listar seus sofrimentos, Paulo faz algo ainda mais extraordinário. Ele revela que teve uma experiência mística sem igual. Foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, 2, 4.
Imagine o impacto desta revelação. Paulo está dizendo que teve um encontro com Deus tão profundo, tão sobrenatural, tão além da experiência humana comum, que ele não tem permissão nem vocabulário para descrevê-lo. Ele viu o que nenhum olho viu, ouviu o que nenhum ouvido ouviu, esteve onde nenhum homem esteve. Se Paulo fosse como os falsos apóstolos de hoje, ele teria construído um ministério inteiro em cima dessa experiência. Ele teria escrito livros, Minha Visita ao Céu, Os Segredos do Terceiro Céu, O que Vi no Paraíso. Ele teria cobrado ingressos para conferências onde compartilharia detalhes exclusivos. Ele teria vendido mercadorias, camisetas com Estive no Terceiro Céu, pulseiras com Sobrevivente do Paraíso. Mas Paulo não fez nada disso. Na verdade, ele esperou 14 anos para mencionar isso, e mesmo assim o faz com relutância, apenas porque os falsos apóstolos o forçaram a defender seu apostolado. E ao invés de construir uma plataforma sobre sua revelação, ele conta o que Deus fez para mantê-lo humilde, deu-lhe um espinho na carne. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Você consegue captar a ironia divina? Paulo teve a maior revelação, então Deus permitiu a maior humilhação. Um espinho. Não sabemos exatamente o que era. Alguns pensam em uma doença ocular, outros em enxaquecas crônicas, outros em perseguição constante. Mas sabemos o propósito: prevenir o orgulho espiritual. Paulo orou 3 vezes para que fosse removido. 3 vezes Deus disse não. E a resposta divina é uma das mais profundas de toda a Escritura. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E 2 Coríntios 12, 9. Deus não remove o espinho, ele dá graça para suportá-lo. Deus não elimina a fraqueza, ele revela seu poder através dela. Esta é a teologia que destrói toda a pregação triunfalista moderna. Esta é a verdade que expõe os falsos apóstolos que prometem uma vida cristã sem dor, sem lutas, sem espinhos. E a resposta de Paulo é revolucionária. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo inverte completamente os valores do mundo e da igreja carnal. Ele se gloria no que deveria envergonhá-lo. Ele se alegra no que deveria deprimi-lo. Ele encontra força na fraqueza, poder na impotência, vitória na derrota aparente. Os falsos apóstolos nunca falariam assim. Eles escondem suas fraquezas, maquiam suas falhas, fingem uma espiritualidade perfeita. Eles sobem ao púlpito como super-heróis da fé, não como mendigos salvos pela graça. Paulo sobe quebrantado, e é exatamente por isso que Deus pode usá-lo, porque quando Paulo prega, as pessoas veem a glória de Cristo, não a glória de Paulo. Capítulo 5. Ao encerrar esta carta poderosa, Paulo deixa um recado que atravessa os séculos e chega até nós. Examinem aqueles que se dizem apóstolos. Não aceitem qualquer um que fala de Jesus. Não abracem qualquer doutrina que soa cristã. Não sigam qualquer líder que promete bênçãos, pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. A palavra transformando aqui é a mesma usada para descrever Satanás se transformando em anjo de luz. É uma palavra de disfarce, de metamorfose enganadora. Os falsos não chegam com chifres e tridente, chegam com Bíblia e louvor. Não anunciam heresia abertamente. Misturam 90% de verdade com 10% de veneno mortal. Como então discernir? Paulo nos deu as marcas. Primeiro, observe o que eles pregam.
É o evangelho centrado em Cristo crucificado ou centrado nas bênçãos do crente? É a mensagem do arrependimento e da cruz ou a mensagem da prosperidade e do sucesso? É o chamado à santidade ou a justificação do pecado? É a glória de Deus ou a exaltação do homem? Segundo, observe como eles vivem. Eles demonstram humildade ou arrogância? Eles servem ou querem ser servidos? Eles investem na vida das ovelhas ou apenas colhem delas? Eles têm espinhos ou apenas coroas? Eles carregam cicatrizes ou apenas ostentam troféus? Terceiro, observe o que eles produzem. Os frutos de seu ministério são discípulos maduros ou multidões imaturas. São vidas transformadas ou apenas emoções excitadas. São cristãos que amam a palavra ou seguidores que amam a experiência. São pessoas que morrem para si mesmas ou consumidores religiosos que exigem mais e mais. A igreja de hoje está infestada de falsos apóstolos. Não porque Satanás inventou uma nova estratégia, mas porque a mesma velha estratégia ainda funciona. Ele se disfarça de anjo de luz, seus ministros se disfarçam de ministros da justiça, e multidões os seguem porque preferem ouvir palavras suaves do que verdades amargas. Mas Deus sempre teve seus verdadeiros servos. Homens e mulheres que não buscam holofotes, mas crucificação diária. Que não constroem impérios, mas morrem como sementes no chão. Que não prometem riquezas terrenas, mas tesouro no céu. Que não evitam o sofrimento, mas o abraçam por amor a Cristo. Paulo era um desses. E ao final desta carta, ele não pede que os coríntios o admirem. Ele pede que imitem sua fé, não sua pessoa. Que sigam a Cristo como ele seguiu. Que amem a verdade como ele amou. Que estejam dispostos a sofrer como ele sofreu. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Não imitem minha eloquência, imitem minha cruz. Não imitem meu sucesso, imitem meu sacrifício. Não imitem meus dons, imitem minha fidelidade. Esta é a carta que expõe os falsos apóstolos. Mas mais do que isso, é a carta que revela o verdadeiro evangelho. Não o evangelho da autorrealização, mas o evangelho da autonegação. Não o evangelho que promete facilidades, mas o que garante que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. A pergunta final não é: quem são os falsos apóstolos? A pergunta é: estou disposto a seguir o verdadeiro evangelho, mesmo que isso me custe tudo? Porque foi isso que custou a Paulo. E ele considerou tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, se você entendeu a diferença entre os falsos apóstolos e os verdadeiros servos de Cristo, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários: quero seguir o verdadeiro evangelho, não o falsificado. Esta simples declaração pode ser o divisor de águas em sua jornada espiritual. Não é uma oração mágica, mas um compromisso público de que você escolhe a verdade, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela exige, mesmo quando ela custa. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a verdade. Vivemos em dias de grande engano. Há almas sinceras sendo seduzidas por pregadores que prometem céu na terra e vendem ilusões douradas. Talvez você conheça alguém que está seguindo um falso apóstolo sem perceber. Compartilhe este vídeo. Pode salvar uma vida espiritual. Inscreva-se neste canal para continuar ouvindo as cartas que Paulo escreveria à igreja de hoje. Porque não terminamos. Há mais cartas, mais verdades, mais confrontos necessários. Este é apenas o começo do despertamento. Que Deus nos guarde dos lobos e nos mantenha fiéis ao Cordeiro. Até a próxima carta.